Fala, lindíssimo, tudo bem? Hoje vamos fazer um passeio, um tour para você que gosta de viajar. Hoje vai ser uma aula massa demais para você. Hoje vamos falar da Eurásia. Mas quando você fala em Eurásia, é Europa ou é Ásia? Pois bem, a Europa e a Ásia fazem parte de uma única massa continental. Só que ela vai ser dividida pelos montes Urais, pelo rio Ural, lá na Rússia. Então você tem essa divisão, né? E aí, como os gregos diziam, eles dividem o velho mundo, né? A Europa e a Ásia fazendo parte do velho mundo, e você teria, por exemplo, a América como o novo mundo e a Oceania como o novíssimo mundo. Então você vai ter essa divisão, né? Apesar da Europa e da Ásia fazerem parte do mesmo continente, do mesmo território, você tem uma divisão entre os dois. Você divide a Europa, Monte Ural, né, a oeste, e a leste, aí você terá a Ásia, tudo bem? O maior continente do planeta. Legal? Na nossa viagem ainda, vamos falar um pouquinho sobre os componentes físicos e naturais, tanto da Europa quanto da Ásia. Beleza? Então é importante você entender, por exemplo, ou visualizar, que lá nós temos dobramentos modernos, dobramentos terciários. Lembra o que são? Aqueles frutos de choque de placas tectônicas, dobramentos que se elevam aí do terciário, mais recentes, né? Então nós temos, por exemplo, o Himalaia, temos no sul da Europa os Pirineus, os Alpes. Então temos aí, lindíssimos, basicamente ao sul, fruto do choque de placas, nós temos aí os dobramentos modernos. Subindo um pouquinho mais ao norte ou no meio do continente, nós teremos vários planaltos. Então temos o planalto, o maciço central da Rússia, o planalto central da França, né? Lá no Oriente Médio temos o planalto central da Arábia, temos o planalto do Irã, ali depois do Himalaia. Ali na Índia temos o planalto de Deccan. Então temos alguns planaltos. Lembra o que é planalto? Uma unidade de relevo um pouquinho mais alta, só que lá predomina o processo de erosão. Então vai ser uma espécie de um relevo alto, né? Só que desgastado, erodido, né? Ação da chuva, ação do vento, algum fator que provocou a erosão nesse sentido aí. Ainda temos que observar as planícies. Por exemplo, a planície da Mesopotâmia, lá no Iraque, no rio Tigre-Eufrates, né? Se bem que o Iraque anda passando um momento bem complicado aí com o Estado Islâmico, mas naquela região, o vale fértil da Mesopotâmia. Nós podemos também ainda pegar o vale do rio Indo, lá na Índia, né? E, enfim, por aí vamos. Ainda podemos pegar o círculo do fogo do Pacífico, ali pegando o Japão, pegando a Indonésia, uma região muito onde você tem uma intensa atividade sísmica, uma intensa atividade vulcânica, né? O Japão que o diga aí, milhares de terremotos por ano. Certo, lindo? E ainda pensando na Europa, você vai pensar em áreas ecúmenas e anecúmenas, né? Que seriam áreas que possibilitam uma maior ocupação, certo? Perto de rio, umas áreas onde o clima é mais agradável, e as áreas anecúmenas ou inóspitas, né? Ao norte, por exemplo, na Sibéria, e com climas frios e por aí vamos. Lindíssimos, ainda dá para você pensar, e como a Eurásia ela é muito cortada e temos muitos rios e o acesso a mares, nas eclusas. As eclusas exercem um papel muito importante, porque é aquele, entre aspas, elevador d'água, né, que permite que você tire a diferença na hidrovia, para você criar uma hidrovia contrapondo ou se sobrepondo a uma barreira física. Então esse elevador d'água, que chama de eclusa, essa estrutura, para você conseguir suprir, vai ser muito importante, principalmente no continente europeu. Beleza? Ainda podemos pensar nas penínsulas. Temos a Península Balcânica, a Península Itálica e a Península Ibérica. Península que nada mais do que um braço, um cordão de terra, rodeado por água, mas que tem uma conexão com o continente. Aí é legal você pensar, por exemplo, na Península Balcânica, né? Bem, legal não é, mas é uma península onde você tinha a antiga Iugoslávia, que vai passar por uma série de conflitos étnico-culturais, conflitos então um país que vai se dividir em vários países, vai se fragmentar em vários territórios. Ainda, um ponto turístico agora legal mesmo, os fiordes, com destaque para a Noruega, né? Que são aquelas estruturas onde o gelo, né,
fez uma erosão, temos uma erosão glacial que fez aquela abertura e aí vai te dar paisagens lindíssimas, como você pode perceber aqui. Vamos fazer a regionalização da Eurásia, regionalização da Eurásia. Ok, então temos uma Europa ocidental, mais voltada para o Atlântico, né, com o Reino Unido, a França. Temos uma Europa de sudeste, para aqueles países banhados pelo Mediterrâneo. Temos uma Europa central, ali com destaque para a Alemanha. Temos uma Europa setentrional, mais ao norte, né, com a Noruega, a Finlândia, os países mais ao norte com clima mais frio. E temos uma Europa oriental, aí formadas pela Rússia e pelas antigas nações que faziam parte da União Soviética. Ainda temos o Extremo Oriente, que você iria para outra ponta aí com a China e com o Japão. Temos o Oriente Médio, importantíssimo, né? Esse ponto de confluência aí entre a Europa, entre a Ásia e a África. Não se esqueça que o Oriente Médio, esse território, berço de civilizações, que concentra as maiores reservas de petróleo, estão na Ásia, fazem parte do território asiático, certo? Importantíssimo, depois a gente vai entender sua importância geopolítica. Temos ainda o sul da Ásia, ali com a Índia, e o sudeste de Ásia, ali com a Tailândia, com a Indonésia, as ilhas ali no Oceano Pacífico. Beleza? Ou por hoje é só. Um abraço, fique com Deus, beijão no coração. Tchau, tchau.